Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez através desse nosso canal do YouTube para poder então meditar a Palavra de Deus. Chegamos a essa terça-feira, dia 5 de junho de 2018 e hoje com toda a igreja nós celebramos então a memória de São Bonifácio, ele que foi bispo da nossa igreja. E a liturgia nos propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar por ninguém. Tu não olhas a aparência das pessoas, mas ensina segundo a verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é permitido ou não pagar imposto a César? Devemos dá-lo ou não? Ele percebeu-lhes o fingimento e respondeu: Por que me armais uma armadilha? Trazei-me a moeda do imposto para eu ver. Trouxeram-lhe uma moeda. Ele perguntou: De quem é a inscrição que está nessa moeda? Responderam: De César. Então Jesus disse: Devolvei, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E estavam extremamente admirados a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então aí caminhando na 9ª semana do tempo comum. E como dizia hoje também, fazemos memória na igreja de São Bonifácio, bispo e mártir. São Bonifácio, Winfrido, chamado então Bonifácio pelo Papa Gregório II, nasceu na Inglaterra. Tornou-se um monge beneditino em Exeter. Foi enviado a partir de 719 como evangelizador dos povos germânicos. Promoveu a reforma na Igreja da França e colaborou para o desenvolvimento religioso de sua pátria de origem. Mantendo constante contato com os papas, tornou-se o bispo de Mogúncia, lá na Alemanha. Foi martirizado em Dokkum, na Holanda, a 5 de junho de 754. Enquanto evangelizava os frisões, tratava-se de que tudo indica de um povo de marinheiros. Seu corpo é conservado na abadia de Fulda, que se tornou o santuário nacional dos alemães católicos. Essa é um pouquinho da história, meus queridos amados irmãos, de São Bonifácio, esse grande santo da igreja que também derramou seu sangue pela causa do Evangelho. E aí nós podemos então perceber que a nossa igreja ela é rica nesse sentido porque ela foi erigida diante do santo de tantos mártires. Depois de Jesus Cristo, muitos então deixaram-se seduzir pelo chamado do Senhor e entregaram sua vida com esse propósito de poder anunciar o Evangelho. E assim nós podemos perceber que, nos dias de hoje, infelizmente, embora tenhamos ainda pessoas que deixam-se alcançar por esse chamado de Deus, mas é uma grande minoria nos dias de hoje, porque, infelizmente, estamos vivenciando o mundo onde o Deus dinheiro tem seduzido a muitos. E principalmente se nós então não nos policiarmos, até mesmo nós, dentro da igreja, podemos então trazer essas ideologias do mundo para dentro da igreja. E assim então, meus queridos amados irmãos, é preciso acolher aquilo que Jesus diz no Evangelho de hoje. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que nem sempre é fácil na nossa vida. Jesus está sendo então ali tentado de todas as formas para ser apanhado em alguma palavra contraditória. Imagine se Jesus diz que, então, não é lícito pagar o imposto a César. Ora,
o Império Romano viria com tudo para cima dele e levaria ele preso, ou seja, os fariseus, herodianos, enfim, as autoridades religiosas conseguiriam seu objetivo, a sua meta, de poder então prender Jesus. Mas Jesus, ele não se deixa se apanhar facilmente. Ele conhece, ele sabe a astúcia do ser humano. E ele logo então, diante dessa pergunta, que já começa cheio de romaneios. Mestre, sabemos, então um discurso belíssimo, para poder então colocá-lo à prova. E Jesus, ele sai dessa de uma maneira incrível, como sempre. A sabedoria de Jesus, ela de fato nos deixa surpreendidos. E assim então ele logo pede uma imagem, ou seja, uma moeda, e pergunta aos seus interlocutores: de quem é a imagem que está escrita aqui? De César, eles respondem. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que implica isso? Jesus, meus queridos amados irmãos, não está dizendo que é ilícito nós pagarmos o imposto, o tributo, e ainda nos dias de hoje. Muitos podem achar que diante de tamanhos, o nosso país é um dos maiores em arrecadação de impostos, tributos. E muitos podem então ali buscar, através até mesmo da palavra de Deus ou da religião, sonegar seus impostos. Mas olha só que texto bonito e interessante esse para nós. Jesus não está dizendo que nós devemos então sonegar um imposto. Por quê? O imposto, ele tem o seu valor. Por exemplo, o IPVA que nós pagamos dos veículos. Ora, pagamos uma taxa de IPVA, absurda até, mas que ela, se aplicada para a sua finalidade, ela tem o seu valor. Ela é plausível porque serviria para a gente, ou seja, a finalidade dela é o quê? É poder então ali nos dar estradas, ruas, sem buracos, ruas dignas para que nós possamos então aí percorrer o nosso caminho. O que não acontece. Se nós queremos então tê-lo, e olha o que acontece nas nossas rodovias, a maioria delas privatizadas, onde então eles pagamos impostos aí de pedágio também. Além do IPVA que pagamos os pedágios, que nem sempre são tão baratos assim. Mas, olha só para essas rodovias. São rodovias, na sua grande parte, impecáveis. Ou seja, esse dinheiro do pedágio que nós pagamos, ele é revertido com a finalidade. E nós temos então ali estradas dignas. Aí nos perguntamos, e o IPVA que nós pagamos? Qual a finalidade dele? Está aí então um grande porém. É isso que nós devemos então cobrar, para que ele seja aplicado à finalidade, o destino dele, seja de fato, chegue ao seu objetivo final, último, seu fim último, que é então ali de nos fornecer rodovias, estradas, ruas, em condições dignas de poder então caminharmos, o que nem sempre acontece. Então é preciso que nós então paguemos impostos, sim, mas vamos cobrar, exigir para que ele seja aplicado para aquela finalidade, e não vá para o bolso de muitos, enfim, como nós temos presenciados por aí. Então, é isso que o Senhor pede a nós. E é claro, cobrar não é fazer, ter atos de violência, vandalismo, não. Cobrar é exigir. Podemos fazer uma manifestação pacífica, exigindo, cobrando. Tudo isso, meus queridos amados irmãos, também faz parte do Evangelho. O que muitos pensam que evangelizar é só você falar de Deus. Não, evangelizar também é você lutar pela justiça, pela paz, para que ela possa então ali se concretizar em nosso meio. A primeira leitura de hoje, extraída da carta de São Pedro, vai falar para nós que viver nessa vida é ter os olhos voltados para o céu, aguardando a segunda vinda do Senhor, mas não de braços cruzados. Porque, de acordo com a promessa de Deus, o que nós esperamos são novos céus e novas terras. E tudo isso, meus queridos amados irmãos, pode acontecer na medida que nós vamos então
buscando e vivendo a santidade em nossa vida. Poderemos então apressar a vinda do Senhor na medida em que nós vamos então alcançando a santidade, vivendo essa santidade. Mas sem se esquecer que a santidade se dá na nossa humanidade. Na medida em que nós vamos então tornando os nossos relacionamentos mais humanos. É triste nós percebemos então seres humanos que não têm valor algum diante do que nós temos então presenciados com relação a alguns animais. Muitas pessoas no dia de hoje valorizam mais o seu cachorro, o seu animal de estimação, do que o ser humano. Então é preciso vencer essa mentalidade que está implícita na nossa sociedade hoje. Porque o mundo nos leva a desacreditar no ser humano, mas Deus acredita. Ele acreditou em nós e acredita ainda em nós. Então é preciso que nós também acreditemos no outro, que ele pode ser melhor na medida em que nós então também nos tornemos pessoas melhores. Porque muitas vezes queremos que o outro seja melhor e nós. O que nós fazemos? Já somos essa pessoa melhor? Então, o que nós esperamos são novos céus e novas terras. E tudo isso pode se concretizar na medida em que nós então assumimos o nosso batismo e vivamos a radicalidade do Evangelho. E assim então, poderemos vencer toda e qualquer situação de pecado, de morte, existente em nosso meio. Como o salmista de hoje nos convida a nos refugiar em Deus. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. E que nós possamos então nos refugiar em Deus. Mas com os olhos voltados para o céu, mas os pés plantados aqui na terra, transformando, construindo esses novos céus, essa nova terra. E tudo isso nós só conseguiremos fazer se nós então dermos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? A nossa vida, a vida do ser humano, a beleza, o amor, tudo isso pertence a Deus e é isso que Ele espera de cada um de nós. Que nós possamos então, a exemplo de São Bonifácio, também gastar a nossa vida para podermos então transformar essa realidade que nos cerca, construindo novos céus, construindo a nova terra. Esse foi o testemunho de São Bonifácio, e esse deve ser também o nosso testemunho. Que Ele interceda por cada um de nós, e que o Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre a nossa força. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Obrigado pela sua colaboração, divulgando esse canal, deixando o seu like, curtindo, compartilhando. Agradeço imensamente a sua ação evangelizadora também através desse nosso canal. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente que nos ajude também, se inscreva aqui no nosso canal, venha fazer parte dessa nossa família, deixe o seu like, ative o sininho para que você seja então notificado dos vídeos que eu vou postando, e vamos crescendo enquanto pessoas, enquanto ser humano, deixando que a palavra de Deus seja sempre o nosso alicerce. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bonifácio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.